Com a coordenadora de programas socioambientais da Associação Caatinga, a Marília Nascimento, a gente falar aí sobre técnicas para aumentar a sobrevivência de plantas da Caatinga, inclusive em outros biomas. Marília, bom dia, obrigado pela participação. Otávio, bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Uma satisfação imensa estar aqui hoje para falar um pouco dessa floresta tão biodiversa, tão rica e que tem tanto potencial, que é o bioma Caatinga. Legal. E eu achei bacana porque nós estamos de volta aos bancos escolares, né? Todo mundo nas aulas de geografia, quando está começando a sua educação, aprende sobre os 5 biomas brasileiros. Um deles é a Caatinga, o único bioma genuinamente brasileiro. E muitas vezes mal visto pelas pessoas que acham que na Caatinga não dá nada, que lá é um semiárido para árido, nada disso. A Caatinga tem um valor tremendo, tem o seu ecossistema, tem a sua diversidade de fauna, tem o círculo da vida ali no entorno dos animais que se alimentam de frutas, outros que são predadores, enfim, ela tem vida própria e é por isso que existe essa preocupação com a Caatinga. E durante muito tempo, o governo brasileiro tinha alguns programas onde se tentava acabar com a Caatinga, né? Ou a seca no Nordeste. Não é nada disso, não tem que mudar nada. Você tem que saber conviver e tirar de lá exatamente os produtos que saem de lá. Não adianta mexer muito. Bacana essa reportagem, não? Sim, Otávio, com certeza, é exatamente isso. Durante muito tempo, a Caatinga ela foi tratada com muitos estereótipos, de ser exclusivamente essa floresta do chão rachado, da cabeça do boi morto e do cacto. No entanto, a Caatinga, essa é uma das facetas da Caatinga, mas ela é uma floresta multifacetada, ela tem muita diversidade, ela apresenta muitas aparências. Essa face seca é uma face que a gente vê no período seco do ano, mas logo que caem as primeiras chuvas, as folhas rebrotam das plantas, os animais se reproduzem, várias plantas se reproduzem, então a gente tem, na verdade, é uma floresta riquíssima, com um grande potencial biotecnológico, seus recursos naturais têm muito potencial alimentício, medicinal, mas que isso não foi enxergado durante muito tempo. Então, hoje a gente tenta reverter esse quadro e tratar a Caatinga dessa forma estereotipada, como uma floresta sem potencial e pobre em biodiversidade, acabou nos trazendo para a realidade que a gente tem hoje. De acordo com o relatório anual de desmatamento de 2023, a Caatinga ela já teve 47% da sua vegetação natural desmatada. Então, é um bioma aí que a gente conta basicamente com metade dele. Então, é importante que a gente invista em projetos, em ações que visem conservar o que resta ainda de Caatinga e recuperar tudo isso que foi destruído e desmatado ao longo desse tempo. Você me fez lembrar agora do Gonzagão, o nosso grande sanfoneiro Luiz Gonzaga, que cantou o Nordeste e a Caatinga brasileira em prosa e verso em toda a sua discografia. Quem não conhece Quando eu vi a terra ardendo, quando olhei, né? Qual fogueira de São João? Eu perguntei, ó Deus do céu, por que tamanha judiação? Só que aí vai lá no fim é aquilo que você disse. Quando caem as primeiras gotas de chuva, é quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação, né? E aí vai, essa é a verdadeira Caatinga. E de que forma se faz esse repovoamento de mais áreas da Caatinga que entraram em processo de diversificação? Como é que vocês estão trabalhando isso? Porque isso é importante também para a fixação do homem na terra, a terra, né? Evitando o êxodo rural, o êxodo do nordestino, indo para outras regiões ou até para a cidade grande, onde ele acha que vai ter uma vida melhor, e nem sempre é assim. Nem sempre é assim, porque a cidade grande exige profissionalismo, exige algumas coisas muito tecnificadas que às vezes a pessoa não tem essa tecnificação e quando chega acaba ficando numa situação pior ainda do que aquela. Como é que vocês fazem esse repovoamento e esse cuidado aí nesse replantio da Caatinga, revivendo a Caatinga, vamos chamar assim?
Bom, Otávio, excelente sua pergunta e pegando um gancho da cultura também, o Ariano Suassuna ele já dizia que o sertanejo é um sujeito cético de inteligência prática. Então, enquanto sertanejos, nós viemos todo esse tempo traçando diversas estratégias para conviver bem no semiárido. É como você falou, durante muito tempo a gente trabalhou na perspectiva do combate à seca e hoje a gente entende que isso é um paradigma antigo, nós temos que trabalhar na ideia da convivência com o semiárido. E como viver bem nessas condições que são tão bem demarcadas pelo clima semiárido. Então, existem diversas estratégias, né? Como a questão das tecnologias sociais de convivência com o semiárido, que é exatamente a questão das cisternas para o armazenamento de água, fogões ecoeficientes que utilizam menos lenha, sistemas de reuso de água. Então, tudo isso são estratégias para que as comunidades, os povos, os sertanejos, os povos do semiárido possam viver bem nesse ambiente. E no viés da restauração florestal, nos últimos anos, nós tivemos um avanço que foi muito importante com o desenvolvimento da técnica de produção de mudas de raízes alongadas. Então, como a gente já tem grande parte do território da Caatinga desmatado e que precisa ser restaurado, a forma de restaurar essa floresta, a gente não pode continuar utilizando a mesma forma de restaurar as outras florestas, os outros biomas do Brasil. Afinal, a Caatinga ela tem esse recorte do semiárido, da baixa disponibilidade hídrica durante a maior parte do ano. Então, a gente precisa ter tecnologias e estratégias mais eficazes para recuperar esse ambiente. E nesse sentido... E aí vocês vão utilizar as plantas da própria Caatinga, porque vocês não vão levar plantas exóticas para lá, porque elas não vão se adaptar. Algumas plantas se adaptam a regimes próximos, mas como o regime da Caatinga é único, você tem que repovoar com o material que você tem por lá. E a Caatinga nem sempre foi Caatinga, né? Já foi uma floresta, a história do mundo é interessante. O deserto do Saara já foi uma grande floresta. Dizem que a floresta amazônica, a Amazônia brasileira vai se tornar um grande deserto um dia, porque existe uma nuvem de poeira que sopra e vem com o vento, muito fininha, invisível, que sopra e vem com o vento do Saara, que está na mesma direção da Amazônia e que vai caindo na Amazônia. E aí, curiosamente, acho que foi na semana passada, eu estava vendo uma reportagem onde estão aparecendo áreas verdes nas bordas do deserto do Saara. Olha que interessante, hein? Sem que o homem tenha interferido. A natureza vai mexendo, por isso que a Caatinga virou a Caatinga, não é? Exatamente, tem toda essa história, né, de sucessão ecológica para a formação da Caatinga, da interação dessa floresta com outras florestas que estão no entorno, né, como é o caso da Amazônia, na região norte, Mata Atlântica também, que faz contato aqui com a área da Caatinga, e toda essa peculiaridade para a formação desse espaço, que é hoje o bioma Caatinga, fez com que essa floresta ela abrigue recursos naturais que são únicos, que só existem lá. Então, alguns recursos naturais da Caatinga, plantas, animais, elas não existem em nenhuma outra parte do planeta. Então, assim, é um recurso natural exclusivamente do Brasil e que nós, enquanto brasileiros, nós temos essa responsabilidade de cuidar e de proteger essa biodiversidade. Afinal de contas, é um potencial natural que só existe aqui, né? Não existe em nenhuma outra parte do mundo. Então, a gente precisa realmente cuidar e investir nessas iniciativas de conservação, nos estudos, nas pesquisas que tragam tecnologia para a conservação e para a recuperação desse bioma, e a produção de mudas de raízes alongadas é um desses meios. Né? Então, a gente, ultimamente, nós temos aplicado essa técnica, que inclusive foi uma técnica premiada internacionalmente, que consiste em produzir mudas com 1 metro de raiz, então são mudas bem compridas, bem grandes, e que quando essas mudas, essas plantas, elas vão para o solo, elas já têm um sistema radicular, as raízes delas já estão bem fortalecidas, então elas conseguem captar água mais fundo e assim conseguem ter um potencial de sobrevivência maior do que as mudas convencionais. Então isso tem sido uma estratégia altamente eficiente
para a recuperação do bioma Caatinga. Muito legal. Isso está sendo feito com o bioma Caatinga, mas essa também é uma técnica desenvolvida por praticamente todos os institutos de pesquisa para a agricultura, porque nós estamos aí com mudanças climáticas severas, nós temos aí altos períodos de seca. Então, regiões férteis e com abundância de água e de chuva já não estão mais assim. Então, diversos institutos de pesquisa desenvolvem hoje plantas de milho que têm um enraizamento maior, plantas de soja, plantas de café, que vão buscar água mais no fundo, né? E não aquela camada superficial que a Caatinga já naturalmente tem por ser seca. Bom, então é perfeitamente possível viver na Caatinga tomando-se algumas medidas de cuidar para que a Caatinga recupere o seu potencial? Com certeza, Otávio. São pelo menos 28 milhões de pessoas que residem na área que é dominada pelo bioma Caatinga. Então, são 28 milhões de pessoas que dependem dessa floresta conservada para terem a sua qualidade de vida, para terem a segurança hídrica, para terem a segurança alimentar, para terem a geração de renda. Então, sim, é uma floresta muito rica que dá suporte ao bem viver de pelo menos 28 milhões de pessoas e por isso ressalta-se aí a sua necessidade de conservação e que a gente continue a fortalecer estratégias de convivência com o semiárido. Muito legal, Marília. Muito bom conversar com vocês, saber desse trabalho de vocês, tá? Agora eu queria... Quem é o patrocinador de vocês? Porque não é só com idealismo que a gente monta as coisas, vocês são uma fundação, vocês devem ter gente por trás que colabora, porque a gente precisa de incentivo financeiro, para obter recursos para poder desenvolver as técnicas. Vocês são uma ONG, o que é que vocês são? Pronto, nós somos uma instituição do terceiro setor, popularmente chamada de ONG, e para o desenvolvimento desses projetos, nós fazemos isso com uma rede grande de parceiros, né? São diversas instituições, empresas privadas, inclusive o poder público também, que fomentam essas iniciativas. Então, a Associação Caatinga, ela está sempre buscando se inserir e competir em editais que são voltados para a Caatinga. Inclusive, no começo da reportagem, nós tivemos um enfoque aí para o reconhecimento da Caatinga como patrimônio do Brasil, para patrimônio natural. A Caatinga, ela ainda não... E esse reconhecimento, ele é fundamental para fazer investimentos que sejam feitos em projetos e ações voltadas à conservação dessa floresta. Então, a gente faz esse trabalho com essa rede de parceiros, né? E a gente precisa que a Caatinga tenha esse reconhecimento da sua importância, da sua valorização, do seu reconhecimento como patrimônio nacional, para que mais iniciativas possam ser desenvolvidas. Então, passa aí o seu endereço de internet, porque, gente, ninguém vive de brisa e nem de vento, tá? É preciso dinheiro para realizar as coisas. Money, cash, entendeu? Então, você pode ser também um colaborador, não só, tá aí o www.acaatinga.org.br. Entra lá e vê como é que você pode ajudar. Essa é uma das associações, uma ONG, né? Organização Não Governamental, terceiro setor. Existem muitas e outras tantas aí. Procure as que são sérias, né? Como a Caatinga, e faça aí também a sua doação, a sua participação, entre no programa, porque é muito legal, né? E para o povo da Caatinga poder dizer orgulhosamente, eu sou da Caatinga, eu vivo na Caatinga. Quantas pessoas vivem lá, que você disse? Pelo menos 28 milhões de pessoas, Otávio. 28 muita milhões. gente. E é um bioma exclusivamente brasileiro, porque ele faz divisa com outros biomas que se estendem por outros lugares. O bioma amazônico, por exemplo, não se restringe à Amazônia. Ele pega Colômbia, Equador e etc. e tal. O bioma Pampa, por exemplo, ele não se restringe ao Rio Grande do Sul. Ele vai também para o Uruguai, para a Argentina, parte do Paraguai. Enfim, é por isso que a Caatinga tem que ser reconhecida assim como patrimônio histórico e cultural brasileiro. Vai ter o reconhecimento logo, logo. Você vai ver. Depois desse barulho que a gente fez aqui, vamos fazer mais barulho ainda. Tá bom, Marília? Torcemos por isso. Vamos lá. Obrigado, prazer. Boa semana para vocês todos aí, que está só começando. Obrigada, Otávio. E até breve. Tchau. Obrigada, até mais.